Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês e eu estou animada. Adivinha a aula sobre o que é a matéria? Matemática, tá? Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar matemática juntos. E nosso conteúdo hoje, que vamos estudar, é sobre medidas, entender um pouco as medidas de comprimento. Para a gente poder entender isso, vamos relembrar, vamos entender o que é um milímetro, que é esse símbolo aqui, ó. Um centímetro, um decímetro e metro. E quilômetro, que são essas medidas aqui, ó. Acho que eu não esqueci nenhuma. Milímetro, centímetro, decímetro, metro e quilômetro. Que essas são as siglas que a gente usa. Quando a gente fala sobre medidas, então tá, eu posso usar uma régua aqui de 30 centímetros, que é a que eu tô segurando aqui. As réguas têm vários tamanhos. Essa que eu tô segurando é 30 centímetros, vocês vão ver aqui o final dela aqui, ó. 30 centímetros, tá? 30 centímetros, isso. Ok? Tem essa também, ó, de 40. Vou colocar ela sobre a outra, ó. 40 centímetros. Essa foi até 30 e essa vai até o 40, ok? E aqui eu tenho de 50, olha só, 50 centímetros, que é essa aqui, mais 10 centímetros, exatamente, ó, deu certinho as medidas, 40 tá exato aqui um sobre o outro, e esse é de 50. Então aqui eu tenho de 30, de 40 e de 50. Quando eu uso uma régua, que geralmente é o objeto que a gente mais manuseia na sala de aula, né, para vocês terem acesso. Tem outros instrumentos, que é essa aqui, a fita métrica, que ela vai até, essa daqui eu acho que vai até 5 metros, que tá indicando aqui. Eu parei aqui exatamente em 1 metro, ó. Tem aqui um M, dá para você ver aqui, observar aqui, ó. Deixa eu virar assim, isso, 1 metro, ó. Tá até em vermelho aqui, 1 M, ok? 1 metro. Tá? E aqui, como indica aqui, ó, deixa eu só voltar aqui. Ela vai até 5 metros. Ela indica aqui, ó, 5M, ó. Isso, 5M, ok? Isso, 5M. Então, ela vai até 5 metros. Eu parei exatamente em 1 metro aqui, ó. 1 metro, deixa eu voltar de novo para 1 metro. Eita, até 40, 80, 90, 1 metro. Ok. Deixar aqui no 1 metro. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Deixa eu medir esse livro aqui, pra vocês entenderem. Olhando aqui pra nossa régua. Toda régua, vou pegar essa aqui como exemplo, ó. Toda régua, ela tem esse espaço sobrando, tá? Eu não posso começar do início da régua, eu tô medindo errado aqui, se eu fizer dessa forma que eu tô mostrando aí pra vocês, ó. Deixa eu só segurar assim, que acho que fica melhor pra vocês verem. Tá? Olha só. Toda régua ela tem esse espaço antes do zero. Deixa eu colocar na parte branca aqui, ó. Vocês estão vendo? Antes do zero tem um espaço, tá? Quando começa aqui no zero, tem um tracinho preto, ó. Eu tenho que iniciar a minha medida bem aqui, exatamente nesse zero. Então, quando eu vou medir aqui o livro, ó. Vou medir exatamente aqui no zero, a partir do zero. Ok? A partir do zero. Ó, tô medindo errado, tô pegando a régua toda, ó. Tem que partir do zero, ó. Viu onde começou o zero? Colocar ele aqui em cima. Viu? Exatamente no zero. Então, do zero, eu vou parar exatamente aqui, ó. Onde eu parei aqui a minha medida. Parei exatamente em 20 centímetros. Vocês estão vendo aqui, ó, onde termina, ó, 20 centímetros. Tá? Vou pegar a parte mais clara do livro. Pegar a parte de baixo, que é a mesma medida. Que eu acho que fica melhor de vocês visualizarem. Iniciou no zero, ó. Iniciei no zero, minha medida. Parei no 20, ó, exatamente no 20, estão vendo? 20 centímetros. Então, cada espaçozinho, ó, do primeiro tracinho preto até o próximo aqui, ó, vamos aqui para minha régua aqui no quadro para vocês entenderem melhor, tá? Vou pegar essa régua aqui no quadro. Vou pegar cores diferentes para você entender. Deixa eu só um pouquinho aqui.
entender centímetro, decímetro. Olha só, centímetro é esse primeiro tracinho, do primeiro tracinho da régua preto, tá? Aqui, ó, desconsiderando essa parte aqui da régua, tá? Com a partir do zero, tá? Do primeiro tracinho preto até o próximo é 1 milímetro. Eu tenho 1 milímetro. Então, cada tracinho desse aqui, ó, cada tracinho desse, desconsiderando esse número aqui, só presta atenção no tracinho. Cada tracinho desse aqui, eu chamo de milímetro, tá? Agora, vou pegar até outra cor, azul, ó. Quando eu parto do zero, desse tracinho, conto aqui 10 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aí tem esse tracinho maior. 6, 7, 8, 9, 10, ó. Cheguei no primeiro, aqui é centímetro, tá? Que é essa outra unidade de medida que eu mostrei para vocês aqui, ó. Milímetro é cada tracinho desse, centímetro é 10 milímetros, tá? Equivale a 10 milímetros. E 1 decímetro é exatamente, ó, 10 centímetros. Tá até identificado aqui, ó. Observe aqui, ó. Do 0 até o 10 eu chamo de decímetro, tá? Então, se eu fosse medir o livro, falar assim, em centímetros, é quanto esse livro aqui que eu acabei de medir? Vamos lá, ó. Eu ia falar para vocês o seguinte, ó. Ah, centímetro, professora. Então, milímetros é cada tracinho desse, né? Mas centímetros eu ia dizer 20. Ah, tem 20 centímetros. Não é no 20 que tá aqui meu dedo aqui, ó. Bem aqui, ó, 20. Mas eu também podia dizer que é 2 decímetros. Mas a gente não fala dessa forma, 2 decímetros, porque tem duas vezes o 10 aqui. Eu não falo dessa forma, tá? Porque a gente não usa ele no dia a dia. Geralmente a gente usa centímetro ou metro. Decímetro não é usado. Em algumas outras ocasiões as pessoas podem usar, mas dificilmente essa medida ela é citada da forma que eu tô falando. Aí esse livro mede quanto? 2 decímetros. Não, embora não esteja errado, tá bom? Eu falo o quê? 20 centímetros, ok? Então esse livro aqui ele mede 20 centímetros. Lembrando, eu não posso considerar esse espaço sobrando aqui da minha régua, aqui onde eu tô com o dedinho aqui, tá? Tenho que partir do zero. Olha só, tem um espaço sempre sobrando desse zero aqui, eu não posso usá-lo. Tem que partir do primeiro tracinho preto da régua, tá? Para as medidas de vocês darem certinho quando vocês forem medir algo. Então, vamos lá, ó. 1 milímetro, vocês entenderam que é cada tracinho desse. Esse é 1 milímetro. 1 centímetro equivale a 10 milímetros desse, ó. 10 milímetros desse. 1 decímetro são 10 centímetros. São 10. Ok? 1 metro já equivale, ó, a 100 centímetros. Ou seja, se eu pegar essa régua de 50 centímetros, se é 100 centímetros, 1 metro, é isso aqui 2 vezes. Ou seja, é essa régua, ó, 2 vezes nesse espaço aqui, ó, de 1 metro, ó. Tenho 50 centímetros e onde eu parei aqui, ó, eu tenho mais 50, ó. Se você observar. Deu certinho, 2 vezes a régua nesse espaço da régua de 1 metro, tá? Então, vamos lá. Se eu sei que 1 metro que eu tenho aqui, ó, 1 metro ele tem 100 centímetros, 1 quilômetro ele vai ter 1000 metros. Ok? Por que eu tô falando dessas unidades de medidas dessa forma? Para você entender que cada coisa que eu vou medir, né, eu uso essas medidas diferentes. As mais utilizadas, vamos relembrar. Eu uso essa milímetro, centímetros, metros e quilômetros. Geralmente essa decímetro, ó. Vocês não precisam se preocupar com ela, mas lembro que é 10 centímetros, tá bom? Só precisa lembrar dessa informação para você não ficar também sem saber o que é isso. Por que eu uso essas... Se eu falar sobre a largura do livro, eu já sei que é 20 centímetros. Se eu falar da espessura, que no caso, ó, a espessura é isso aqui, ó, eu vou falar que é milímetros, ó, é milímetros. Porque eu tô falando da espessura do livro. É diferente da largura aqui, ó. Isso eu tô medindo a largura, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tô falando da largura, a espessura eu tô me referindo aqui, ó. Se ele é fino, se ele é grosso. Se ele é muito fino, isso aqui eu uso milímetros. É que nem eu falar da espessura da régua.
Quando eu falo da espessura da régua, eu estou me referindo à questão de se é muito fino ou não. Se eu falar aqui, ó, do tamanho, né? Já estou falando de outra medida. Então, a gente usa essas medidas diferentes. Por exemplo, se a gente for fazer atividade aqui, vamos lá, ó. Que unidade de medida você usaria para medir a altura de um prédio? Dessas medidas que a gente falou aqui, qual que você usaria? A altura de um prédio, eu usaria o quê? Metros. Falaria quantos metros é aquele prédio. Agora eu quero falar sobre a distância de Salvador a Porto Alegre. Qual dessas unidades de medidas é a mais adequada? Eu tenho que falar dos quilômetros. Tá? Eu vou até colocar o metros é o M, quilômetros é km. Geralmente a gente não usa essas palavras, né? Da forma que está escrito, embora não esteja errado, é claro. Mas a representação mais utilizada que a gente vê é essas, km. A espessura do vidro da janela. Olha só, se ele é fino, se ele é grosso. Essa espessura eu vou falar de milímetros, ó. Milímetros, ok? Milímetros. E a largura da sala de aula? A largura da sala. Será que é quilômetros? Será que é metros ou milímetros? É também metros, ok? Então, vamos lá. Na primeira, eu usei metros, tá? Na segunda, quilômetros, a distância das cidades. Espessura da janela, milímetros. E na largura da sala, metros, tá? Quando eu falar sobre centímetro, quantos milímetros mede de cada lado? Para a gente entender aqui, ó. Se eu falar de milímetros, como a gente aprendeu, é cada tracinho desse, ó. Até aqui eu já sei que tem 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros e 50 milímetros, ok? Mas se eu quero saber quantos centímetros, eu vou dizer o quê? 5 centímetros. Porque tem 50 milímetros aqui dentro. 5 centímetros é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, porque eu contei cada tracinho desse. Então, eu falo 50 milímetros, ok? Da mesma forma, esse lápis aqui, ó. Centímetros, eu já sei que tem 8 aqui, ó. 8 centímetros. E milímetros é cada um desse aqui. Então, eu conto aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ó. 80 milímetros. A me entender, tá bom? Se eu fosse considerar milímetros aí. Então, me referindo à questão de milímetros, centímetros, vocês entenderam a diferença, né? Quando eu falo de milímetros e centímetros. Quando eu uso a questão do quilômetro, é na distância das cidades. Por exemplo, aqui, ó. Arnaldo, ele foi viajar para visitar um amigo de uma cidade vizinha. Vocês vão ver o percurso aqui, ó, da cidade A, B, C e D, ó. Os percursos são distantes, ó. E a gente usa essas unidades de quilômetros, tá? Para medir essa distância de cidades. Como a gente vai ver outras atividades que a gente for realizar. A gente vai pegar placas, analisar a distância de cidade para você entender um pouco mais. Mas lembre, milímetros, que é a unidade de medida menor que tem aí para a gente usar nesses centímetros, tá? Deixa eu só pegar aqui a régua. Milímetros é cada tracinho desse, centímetros. Essa marcação que tem 1, 2, 3, 4, ele marca exatamente os centímetros. Por exemplo, essa régua é de 30, né? Cada régua é um tamanho, essa é de 50. Então, é claro, depende da régua que você está utilizando. E aí tem um metro. Um metro já é 100 centímetros. E quando eu falo de quilômetro, que é uma distância maior, que são as cidades, eu uso, né? Que é 1000 metros, aí já é quilômetro que eu uso. Quilo quer dizer 1000. Por isso que está falando quilômetros, tá? Eu tô falando 1000 metros. E a cada quilômetro a gente vai medindo a distância das cidades. É essas unidades que a gente utiliza. Você não esqueça de acessar a plataforma Edu, que te aguardo na próxima aula. E eu fico por aqui, tá bom? Tchau, tchau.